tem cumprido à risca, assim como o Zubeldia. O que se esperava do Zubeldia na Libertadores, ele está entregando, mesmo diante de adversidades, mesmo precisando se adaptar e adaptar o time a isso. Ele encontrou formações diferentes, encontrou uma boa estratégia para atuar fora de casa. E como você falou, né, Felipe? Pela primeira vez na história, o São Paulo, que é muito tradicional em Libertadores, conseguiu vencer as 3 como visitante na fase de grupos. E isso diz algo. Isso diz que o trabalho do Zubeldia também tem seus méritos. Zubeldia que sai fortalecido em um São Paulo cada vez mais cascudo na competição continental. É curioso como existem jogos em que um gol transforma tudo o que está acontecendo, né? O gol do São Paulo foi aos 34 minutos, alguma coisa assim. Até então, o jogo era ruim como jogo dos dois times, e o Aliança Lima tinha um pouco mais de organização para jogar do que o São Paulo. O São Paulo me pareceu um pouco largo demais, jogadores distantes. Aí sai o gol. Não dá para dizer que é um gol casual, nem um gol circunstancial, mas é um gol que, vamos dizer, comprova que a sorte soprou para o lado do São Paulo, e o futebol é feito desses momentos também. E aí tudo se inverteu. São Paulo se organizou, se posicionou, foi o Aliança Lima que passou a jogar com as linhas muito distantes. O São Paulo teve oportunidade para fazer mais um gol, pelo menos mais 2 talvez, e se colocou como o time que jogava com mais clareza. E aí no segundo tempo, óbvio, né, com mais espaço e com inteligência, conseguiu acertar uma jogada e venceu por 2-0. Quem criticava demais a comissão técnica, até pedia a cabeça do Zubeldia, dizer que esse treinador não tem capacidade para dirigir o São Paulo, agora tem que tentar digerir, entender e talvez até explicar, no caso de alguns que trabalham com isso, como que esse time venceu todos os jogos fora de casa na fase de grupos da Libertadores sem sofrer nenhum gol. Porque, né, o resultado muitas vezes é soberano em determinadas análises para determinar coisas ruins. Ele com menos frequência é utilizado para determinar coisas boas. E no caso da campanha do São Paulo na Copa Libertadores, tá aí o resultado soberano, algo que nunca tinha acontecido, vitórias nas 3 partidas como visitante. Vamos ouvir o técnico Zubeldia já, zona mista com o repórter Eduardo Afonso. Zubeldia falando... André Silva aproveitando a oportunidade, lembrando que o Caleri está fora essa temporada por causa da lesão no joelho. São Paulo vai vencendo por 2-0 fora de casa o Alianza Lima. E depende de um outro resultado aí para poder se classificar, mas muito bem São Paulo nessa Libertadores. Posição. E aí o São Paulo sofreu, depois se assentou e aí foi papapi, gol, fez o primeiro, depois no final fez o segundo, poderia ter feito mais, tô 2 bolas na trave. 2-0 para o São Paulo. E vamos juntos para essa live. Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam. Eu também quero falar que essa live tem o apoio da KTO. Dê o seu palpite na KTO, utilizando o link que está na descrição e esse QR Code que está na tela. Entre lá na Liga do Milhão. Eu quase cravei, porque eu falei 1-0. Você foi bem. Exatamente. Eu falei 1-0, quase cravei a vitória. Cravei o vencedor, mas não cravei a vitória. Foi 2-0. E é o seguinte, meus amigos. Quero saber o que vocês acharam e o que você também achou, Arnaldo Ribeiro. Vocês e você. Gostou, adorou, deu para o gasto, não gostou e foi um lixo. Confia, Arnaldo. Eu adorei, Tironi. Eu acho que vencer fora na Libertadores não é uma coisa comum e para o São Paulo, com o Zubeldia, se tornou comum, né? Então, o São Paulo... depois, acho que de 15 primeiros minutos sob pressão, se ajeitou no jogo e depois mandou no jogo totalmente. Podia ter goleado, né? Até pelas chances que criou, pelo modo impositivo que se colocou no campo. E, assim, para a galera, para a gente que não gosta de invencibilidade, eu adoro invencibilidade. Então, eu vou dar uns dados aqui de invencibilidade, alguns, né? Para a gente começar o debate. São Paulo tem 12 jogos invictos nesse momento, né? Completou a 12ª partida invicta, não perde desde o jogo do Palmeiras, do Vitor Roque.
Na Libertadores, no geral, são 13 jogos invictos, 12 deles com o Zubeldia, recorde da história do São Paulo Futebol Clube. O Zubeldia, nessa Libertadores, nessas 12 de 13, são 7 vitórias e 5 empates. É mais vitória que empate, sobretudo fora de casa. E uma questão curiosa envolvendo, para dizer que não é só o Zubeldia, os jogadores, o Rafael e o Luciano, estão há 13 jogos sem perder na Libertadores. Aliás, o Rafael deu um susto. Grande Rafael, me deu um susto. O Alan Franco, em Libertadores, nunca perdeu 12 jogos, né? Sequência invicta como visitante da Libertadores. 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates. Recorde histórico do clube em competição. Aí a última, de invencibilidade e recorde, série de vitórias fora de casa em Libertadores, as 3 seguidas o São Paulo bateu. Quem não gosta desse time e do jeito que ele está se comportando em 2025, para mim, não tem juízo. Porque, de fato, o São Paulo está fazendo muito mais do que se espera. E o técnico do São Paulo nessa competição, ele é bom. E quem não enxerga isso está com dificuldade. Parece torcer contra. Só que a cada torcida contra aumenta a série de invencibilidade em coisas, né? O São Paulo não vai ficar todo o tempo invicto. O São Paulo vai jogar contra o Palmeiras em Barueri. Se fosse eu, o presidente do São Paulo, eu não levaria nem o Zubeldia para Barueri. Eu não ia com ninguém para Barueri. Eu não aguento mais jogador machucado. O Lucas deu um susto também, assim como o Rafael falou agora no final da partida. Eu estava acompanhando antes de a gente começar a live, que o joelho foi só um susto. Ele deu uma, né? Tirou uma... Sim. Talvez se fosse no sintético, a esticadinha e o rebote estourasse, eu não levaria ninguém para Barueri. A situação no Brasileiro não é boa, não é. Esse jogo seria o último do São Paulo, né? No Brasileiro em sintético. Já jogou contra o Atlético. No Mineirão não teve ainda o sintético do Atlético, mas já foi o mando do Atlético. Já foi o do Botafogo, agora tem o do Palmeiras. Não é para tomar 5 em Barueri, não, João Francisco. Você pode jogar fechado para tentar empatar mais uma e não arriscar jogador machucado nessa praga de campo, né? O São Paulo tem que jogar em bons terrenos e melhorar como mandante. Com a volta de alguns e daqui a pouco do Oscar, provavelmente o São Paulo vai melhorar como mandante. Como visitante, é um dos melhores São Paulos que eu já vi na minha vida. E o técnico do São Paulo como visitante, eu nunca vi outro com essa postura, com esse entendimento de visitante. Ainda bem. Bom, galera, mais uma grande vitória do São Paulo pela Copa Libertadores, fora de casa de novo. Agora contra o Alianza Lima, o São Paulo invicto fora de casa, faz uma das melhores campanhas. O treinador Zubeldia aí na história do São Paulo dentro da Libertadores. O São Paulo venceu com 2 gols do André Silva. Muita gente já falando que mesmo com o Caleri voltando, o André Silva tem que ser o titular no lugar do atacante argentino, que é um dos ídolos do São Paulo. Então já deixa aí nos comentários a tua opinião sobre a permanência do André Silva na volta do Caleri aí para o São Paulo. Quem vocês acham que deve permanecer? O Caleri como titular ou o André Silva que vem fazendo gols? Para mim, neste momento, cara, o André Silva, futebol é momento, e o momento do André Silva é bom, é um momento de gols, é um momento onde ele vem ajudando muito o São Paulo. A volta do Lucas Moura também chamou muita atenção, o jogador ali sofreu uma falta muito importante, o São Paulo acabou ficando com 1 a mais, após o Lucas Moura roubar a bola, sair na frente do zagueiro, sofrer a falta e a expulsão do jogador do Alianza Lima, o que obviamente facilitou ali a vitória do São Paulo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam sobre o jogo do São Paulo. O São Paulo jogou bem, se o São Paulo vem jogando bem. E óbvio sobre o Zubeldia, um dos caras mais criticados nessa temporada aí no São Paulo. Vem melhorando o seu trabalho e os seus números pelo tricolor paulista. Deixa aí agora se você é um Zuberlove ou ainda tá muito cedo. Vamos ter calma, né? Bom, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Uma grande vitória do São Paulo. Eu peço que você se inscreva no canal. Curta também o vídeo para estar nos ajudando. Um abração e valeu!
favor.